Então, pessoal, vou fazer uma breve explanação aqui sobre esse índice, entrar em muitos detalhes, porque não é propósito, né? Esse índice, ele na verdade é uma... deixa eu só tirar essa tela aqui da frente, desculpa, pessoal, que está me atrapalhando aqui. Agora sim. Ele é um índice termodinâmico adimensional, tá? Ele foi desenvolvido pelo pessoal do WPC, da NOAA, em 2014, e para diagnóstico das áreas mais favoráveis à convecção tropical e subtropical. Então, ele é uma ferramenta, ele não é um modelo meteorológico, né? Ele é uma ferramenta para ajudar no diagnóstico do previsor, isso visando principalmente tempo severo, né? Ele foi inicialmente feito com os parâmetros do GFS, né? Então, portanto, ele depende da qualidade do dado, né? Então, a gente sabe que os modelos, eles sempre erram um pouco, né? Nunca são perfeitos. Mas, por exemplo, você tem uma rodada que está totalmente errada, então, consequentemente, o índice também não vai ser legal de usar, né? Então, aqui eu pus aquela tabelinha de cores, né? Uma escala de cores e valores e a interpretação. Então, o GDI, ele para valores baixos, né? Ele indica uma nebulosidade, pouca nebulosidade, pouca chuva, né? Ou quase nada, para valores um pouco maiores, né? Ele indica já uma condição de chuva, de precipitação, de convecção, mas sem atividade elétrica, para valores um pouco maiores, né? A gente tem potencial já de tempestade, com raios, né? Tempestade mais severa, e para valores mais altos, aqui na cor laranja, vermelho, né? Você tem grande potencial para tempo severo, para descargas elétricas, aqui como, por exemplo, nesse exemplo, né? A gente tem valores um pouquinho mais acentuados aqui na América Central. Tá? Falando sobre algoritmo, né, de cálculo, rapidamente, bom, de forma básica, ele utiliza, para a formulação desse GDI, ele utiliza 3 componentes principais, né? Seria esse índice aqui, que seria o núcleo, né, seria o principal. Ele é um índice que está associado com o calor e a umidade da coluna da atmosfera, mas em médios e baixos níveis. Então, essencialmente, ele faz uso de temperatura potencial equivalente e de razões de mistura em vários níveis dessa parte da atmosfera, da média a baixa atmosfera. Esse daqui é o índice, então, portanto, principal dele. Um secundário seria um índice de aquecimento. Esse índice, ele, na verdade, ele é um índice inibidor, né? Um fator inibidor de amortecimento, né? Que está associado com a estabilidade da atmosfera, associada aí com as cristas, né, quentes da média troposfera, ou a instabilidade associada aos cavados frios da média troposfera. Tá? E um terceiro índice, que é um de inversão, ele faz referência à inversão dos ventos alísios. Tá? Também é um fator de amortecimento, de inversão, de inibidor para o GDI, mas ele reflete essa atividade da inversão dos ventos alísios. Tá? E lembrando que essa inversão dos ventos alísios, né, ele tem a ver com aquela área de subsidência associada com a descida, o braço descendente da célula de Hadley nas áreas tropicais. Tá? Então, basicamente, são esses 3 índices que compõem o GDI, mas também tem um fator de correção de terreno. Tá? Então, de forma mais simples, é isso. E aí a gente pode ver aqui nesse exemplo, eu até copiei na íntegra lá do material da NOAA, tá? Até se vocês quiserem mais detalhes, eu peço que consulte, né? Consulte o site deles, tem bastante material lá, inclusive referências bibliográficas sobre esse índice, tá? Mas, de forma geral, bom, como eu falei, né, aquele primeiro índice que compõe o GDI, ele é o núcleo, né, do GDI. Então, assim, de forma geral, nas áreas onde esse índice tem valores mais altos, é onde o GDI, né, tem maior
contribuição. Né? E isso ocorre principalmente nas áreas tropicais. Né? Também existem algumas áreas que você tem uma certa utilidade dependendo da época do ano, como no verão, nos extratrópicos e também algumas áreas onde a gente tem incursões de ar frio, de correntes frias da atmosfera. Ele também se mostra útil. Só limpar um pouco aqui, está ficando meio difícil. E o outro índice, conforme eu falei, que era aquele terceiro, né, o índice de inversão dos ventos alísios, na verdade, ele vai ter a contribuição para valores negativos, desde 0 a negativos, que ele vai impactar no GDI. Né? E aí, aqui tem algumas áreas, né, que são bem típicas da contribuição dele pelo papel no desenvolvimento de convecção, da atividade convectiva. E aquele terceiro elemento, né, que está associado ao aquecimento, né, é um índice também de inibidor, associado aí com os cavados e cristas da média troposfera. E isso se torna bem importante nas áreas subtropicais, né, aqui falando para a nossa região, e também algumas áreas devido ao cavado nordeste, né, e também os cavados lá da região do leste do Caribe também. E aí, de forma geral, então o GDI vai ter melhor desempenho nessas áreas aí, onde estão marcadas em verde, tá? E aí, em suma, seria isso. Então, essas áreas em vermelho e também há outras áreas aqui, ele também tem uma certa contribuição boa, dependendo da época do ano. E aqui, só para finalizar, eles fizeram um experimento interessante, só para tentar validar essa teoria, né? Eles usaram aqui dados de temperatura de brilho e fizeram uma correlação com o GDI. Isso foi um experimento para 2013, na época chuvosa dessa região do Caribe, e eles obtiveram aí uma correlação até de meio 0,5, né? Em algumas áreas aqui no Golfo de Honduras, no México. Então, o que isso significa? É que o índice explica aí quase metade, ou metade, né? Pode ser explicado, metade dos casos aí podem ser explicados pelo índice. E o mesmo eles fizeram esse tipo de correlação para a América do Sul, usando dados de ORL, na verdade. E eles também acharam uma boa correlação acima de onde é amarelo, que é 0,5, né, para cima, você tem valores interessantes aí para boa parte da região sul, sudeste, boa parte do nordeste e até uma parte da região norte. Tá bom? Mas, de forma geral, é isso. Peço que mais detalhes sobre o índice, quem tiver interesse, consulte lá o endereço da NOAA. Tá joia? Obrigada, Diego, com você.